para mais um conteúdo. Só que aqui nós vamos fazer bem uma prévia. Vamos trabalhar um exercício de estatística, para que a gente tenha noção o que é estatística. Lembrando, outro conteúdo que é voltado totalmente para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Então aqui nesse exercício, ele fala: analise a temperatura média nos meses de janeiro a abril registrada em uma cidade do interior de São Paulo. Essa aqui é a nossa tabela. Então, a média de temperatura, estão aqui os meus meses e aqui temperatura registrada nesse período de janeiro, período de fevereiro, março e abril. Opa, abril, cadê a temperatura de abril? Então, aqui o exercício pede para que a gente descubra qual é essa temperatura média do mês de abril, sendo que ele me deu que a temperatura média desses 4 meses é de 31 graus Celsius. Lembrando, primeiro, quando a gente vai trabalhar com média, como é que a gente faz os nossos cálculos? A gente soma as informações que nós temos e dividimos pela quantidade de informações que temos. Então, um exemplo, se eu vou fazer a soma eu quero fazer a média de idade de 3 alunos. Então, eu vou somar a idade dos 3 e vou dividir por 3. Por quê? Porque eu estou somando 3 informações. Então, aqui, o que nós temos que observar? O exercício não me deu uma das somas, um dos termos da soma. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que fazer a conta inversa. Então, observe, para fazer cálculo de média, primeiro a gente soma, depois a gente divide, ok? Então, para eu poder fazer uma conta inversa, o que eu tenho que fazer? Se eu dividir, então eu vou ter que multiplicar. Peguei o meu resultado e multipliquei por 4. Por que por 4? Porque eu tenho janeiro, fevereiro, março e abril. Eu tenho 4 meses aqui. Obtive o resultado 124. Então, vamos voltar à fita. Então, nós temos que somar as informações para depois dividir. Então, se a gente primeiro, depois dividiu, foi a última coisa que fizemos. Então, fizemos o inverso da divisão, que é a multiplicação. Então, se eu somei as informações, eu tenho que fazer o inverso. Eu tenho que diminuir. Então, eu peguei 124 menos. O que eu vou fazer? Vou somar as informações que eu tenho. Somando 34, 32 e 30, eu cheguei no resultado 96. Então, eu peguei 124 menos 96, cheguei em 28. Então, aqui eu descobri o valor do meu X. Essa é a temperatura média do mês de abril. Então, aqui nesse exercício, dá mais ou menos para você ter uma noção como é que a gente trabalha com a estatística, com média dos números. Então, sempre eu devo lembrar, quando eu vou ter média de alguma coisa, eu tenho que somar as minhas informações e dividir pela quantidade de informações que tenho. Ah, eu quero descobrir se eu passei de ano. Então, se a média de onde eu estudo é 6, eu vou somar todas as informações, ou seja, os meus 4 bimestres, se eu tiver os 4 bimestres, né? Tem escola que é diferenciada. Então, eu vou somar as 4 notas e dividir por 4. Se a minha média for maior que 6 ou igual a 6, passei de ano. Se não, estou de recuperação ou retido. Então, é assim que eu faço os cálculos de média. Então, essa aí é a noção que eu tenho que ter. Lembrando que quando eu tenho muitas informações, vamos supor, um exemplo, eu comprei 1.200 aparelhos celulares de uma determinada marca e comprei 1.800 aparelhos de uma outra determinada marca. Essa primeira marca custou R$20 cada, um acessório, vamos colocar assim, né? Porque celular de R$20 e essa outra custou R$30. Então, pensa, eu tenho 1.200 aparelhos, 1.800 aparelhos, eu tenho 3.000 aparelhos, eu vou ter que somar todos eles? Não, aí é onde eu trabalho com a média ponderada, tá? Então, eu vou pegar a quantidade de aparelhos e multiplicar pelo valor que eu gastei. Então, eu vou ter um valor total de gastos. E vou pegar esse segundo aparelho e fazer a mesma coisa. Lembrando, eu tenho que dividir por quanto? Se eu comprei 3.000 aparelhos, eu tenho que dividir por 3.000. Ok? Então, beijo para vocês e até uma próxima dica ou uma próxima aula.